Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Mari Veronese. Estamos aqui no Hashcast número 10. Hoje eu vou entrevistar a Gi. Tudo bem, Gi? Tudo bem, Mari? Tudo bem. Eu trouxe um presente para você da Sara Lima Closet. Espero que Ah, você goste, tá? obrigada, agradeço. Quero que você se apresente para a gente. E eu vou começar com uma pergunta: o que que o esporte representa para você na sua vida? Você que é várias áreas do esporte, acho Sim, que é interessante começar com essa pergunta, né? tá bom, Mari. Boa tarde. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast, né? Recebi aí o convite, fiquei muito feliz, agradeço aí o Léo, né? É um prazer, Mari, ser Prazer é entrevistado meu. por você, tá bom? Então, Mari, o esporte para mim hoje, ele é minha vida. O esporte, ele me salva de, é, ele Ele faz parte de mim. Eu não consigo me imaginar hoje sem praticar esporte, Uhum. né? Eu trabalho com isso, eu vivo isso diariamente. E assim, se fosse para resumir, o esporte ele é minha vida. Então, assim, eu não consigo me imaginar sem esporte. Eu tô lesionada e ainda assim eu continuo praticando. Eu não consigo assim ficar sem praticar uma atividade física ou sem falar disso com muita Uhum, paixão e de mostrar para as pessoas o quanto é importante você praticar um esporte, você encontrar o seu esporte. uhum. De incentivar, de motivar outras Isso. pessoas, né. Sim, Conta pra gente como que você começou, qual esporte que você começou? já vou contar para vocês, só colocar o meu presente aqui do lado. Então, eu tenho uma trajetória um pouco diferente do que as pessoas imaginam, né? Eu já competi no fisiculturismo, já competi no jiu-jitsu e já competi no mountain bike também. Fui campeã mineira de mountain bike em Nossa. 2018. Tem uma trajetória legal aí, sabe? Fui, Uhum, fui me descobrindo, fui buscando isso ao longo do tempo, me conhecendo e sabendo o que eu gostava de fazer. Já nadei também por um bom tempo, mas as pessoas imaginam que eu já nasci, que eu já, desde criança, já praticava esporte, né? E foi ao contrário, eu era uma criança totalmente sedentária. sedentária. Eu cheguei a pesar 80 quilos com 14 anos de idade, então assim, eu já estava na obesidade ali, já estava tendo alguns problemas de saúde também. Não tinha muito recurso naquela época para emagrecer, mas um belo dia eu tive um estalo assim na minha consciência de que eu precisava emagrecer. Eu fui pesar com uma amiga minha e assim, a gente foi na farmácia, saímos da escola, e aí ela pesou, e eu lembro que ela estava com 45 quilos e eu com 81. E eu olhei, e eu não me via daquela forma, não me via tão gorda, né? Olhei pra ela e eu falei, gente, eu tô o dobro dela, né? E aí eu fiquei Foi um medindo impacto. realmente, foi um impacto. Eu não me via daquela forma. E eu falei, eu preciso mudar. E eu já estava tendo algumas consequências daquele sobrepeso. Estava tendo uma gastrite, tinha uma hérnia também no estômago. O médico falou para mim que se eu emagrecesse, eu conseguiria amenizar aquelas dores. E eu falei, bom, depende de mim. Só que eu era muito nova. Eu tinha 13 anos na época. Uhum. E os meus pais não conseguiam pagar a academia para mim. E aí eu bolei um plano mirabolante, né? Falei, bom, já sei. Vou comprar uma revista de boa forma, vou fazer a dieta da revista e vou começar a caminhar. Eu não tenho dinheiro para ir para academia, eu vou começar a caminhar. E falei para minha mãe, mãe, amanhã eu vou começar a caminhar aqui no bairro, vou subir todos os morros porque eu quero emagrecer. Aí ela, ai, mas cuidado. Eu falei, não, mãe, fique em paz. E aí eu comecei a fazer essa caminhada todos os dias de meia hora e comecei a fazer as dietas da revista. Gente, não façam isso, porque hoje a gente tem muito recurso, É. tá? Mas assim, Hoje em dia a é gente o sabe que a dieta é individual, mas sim, na nossa época era através de revista mesmo que a gente isso. aprendia. Hoje em dia tem a É, internet e tudo mais, né. Mas sim, a revista te deu um norte então? me deu um norte. E assim, hoje a gente tem tantos recursos, né? A gente tem até a IA aí, Aham. hoje em dia para te ajudar, né? Então não é Sim. desculpa você não cuidar aí da sua saúde. E aí foi isso que eu fiz. Eu Uhum. comecei a fazer a dieta, comecei a fazer as caminhadas, e aí um belo dia, passando ali por onde eu caminhava, eu vi uma academia que tinha acabado de abrir, poucos meses, e por curiosidade entrei lá para saber o valor da mensalidade e tudo.
E aí voltei tristinha para casa, né? Porque eu não trabalhava, adolescente. Falei, Uhum. ai, será que os meus pais vão conseguir pagar? Cheguei lá em casa, minha mãe com uma forcinha ali conversando com meu pai. Eles pagaram a mensalidade para mim e dali eu comecei e nunca mais eu parei. Aí assim, eu virei a louca da academia. Mas isso a gente vê a importância dos pais incentivando para o esporte, né? Sim, total. Hoje em dia é até difícil porque os pais vêm com aquele conceito que tinha antigamente de que criança não pode fazer esporte, principalmente a musculação, que é minha área. Sim, Eu ouço muito dizer que a criança não pode porque vai atrapalhar no crescimento. sim, O que você tem a dizer sobre isso? Colocar a tua vida assim, como exemplo nesse caso. sim. Eu não concordo muito, né? Eu acho que assim a gente tem que buscar um equilíbrio no treinamento. A Uhum, criança, ela precisa de esporte. uhum, É extremamente importante que ela faça. É claro que ela não vai fazer a musculação, não é um treino maromba, mas a uhum, criança ela precisa sim de um treino de fortalecimento, sim. né? E assim, o importante, como a criança, ela não vai a criança ela se identifica com treinos mais lúdicos, né? Então Uhum, assim, se a gente conseguir incentivar, colocar os nossos filhos em treinos que vão ali trabalhar a psicomotricidade, o fortalecimento junto, uhum. a questão do cardio, eh, toda essa questão assim que a criança consegue realmente fazer atividade, né, fazer uma aula e terminar essa aula, isso já é importante. A Uhum. musculação eu acho importante sim também, assim, eu indico hoje, a gente está colocando, assim, as nossas crianças por volta ali dos 11, 12 Sim. anos, um fortalecimento voltado para a idade deles. É claro que não vai ser aquele treino maromba, né, É. isso não vai atrapalhar o crescimento. Uhum. Pelo contrário, vai fazer com que ele realmente tenha ali um crescimento saudável, Sim. né, uma musculatura mais forte, mas tudo tem que ser bem direcionado pelo profissional. Então a Bem gente tem dosado, né. isso, bem dosado, o Uhum. equilíbrio. Certo. Eh, Quero que você fale um pouco, eh, como as pessoas te veem, se é uma imagem a que você representa, o que que é a Gisele por trás, se é quem eles veem mesmo. Ah, sim. Bom, hoje o que eu o que eu acho, né, que eu represento pelo que eu vejo com, a forma que as pessoas me dão um retorno delas, Uhum. o feedback, às vezes observando mesmo como elas me observam, né, principalmente quem me conhece pessoalmente e também nas redes sociais, porque eu tenho muito retorno, sobre isso. Eu vejo que as pessoas me enxergam como uma figura feminina, assim, forte, Forte. disciplinada, Sim. que batalha, corre Uhum. atrás daquilo que quer mesmo com as dificuldades. Uhum. E assim, eu vejo que elas me enxergam como um símbolo de força. Uhum. Agora, por trás disso, como você perguntou, né, quem é a Gisele por trás disso, por trás desses bastidores do que eu mostro? A Gisele, ela é uma uma mulher, assim, curiosa, que gosta de aprender sobre tudo, sobre comportamento humano, sobre como o mundo funciona. Eu gosto de estar ali conectada com a natureza, gosto de silêncio, gosto de paz, às vezes, para eu conseguir só pensar. Uhum. Ou para às vezes eu nem pensar mesmo, sabe? Ficar mais tranquila. Fugir do barulho do dia a Do dia, dia a do dia, do caos, mundo né. mesmo, né, silenciar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de observar muitas Uhum, coisas, igual eu te falei, eu gosto de saber como o mundo funciona, como uhum. as pessoas funcionam. Você tem uma leitura das pessoas, né. Hoje em dia, tenho um pouco de facilidade, Uhum, porque eu também estudo psicanálise, então, uhum. assim, eu, além de estudar e gostar desse conteúdo, né, eu aplico isso no dia a dia, mas até nos momentos que eu não quero aplicar, eu tô Você tá aplicando, aplicando. inconscientemente. Às vezes eu Aham. conheço alguém assim, rapidamente, por poucas palavras, assim, às vezes eu Uhum, já faço uma leitura, mas é inconsciente, eu não uhum. quero fazer, porque às vezes é ruim. Mas é da tua energia também, né, e da É, energia da outra pessoa também, né. sim, exatamente, porque assim, eu tenho todo esse lado, né, do fitness, do esporte, mas por trás disso, assim, tem muita coisa que Uhum. eu gosto, me identifico, tem muitos sonhos também, mas é isso, eu Você acredito ainda que tem um sonho grande para realizar que você ainda não realizou? sim. Tem? Eu tenho bastante sonhos, assim.
Eu sou uma eterna sonhadora, né? A gente tem que ser, né? A vida não Sim, pode parar, realizei esse sonho, já era. Não, sim. né? Um dos meus sonhos, né, que eu já realizei, que para muitas pessoas pode ser uma bobeira, né, mas foi competir no fisiculturismo. Porque quando eu entrei lá atrás, que eu tinha 13 anos, eu conheci uma única atleta que tinha aqui na cidade, e totalmente diferente das categorias que tem hoje, né? Naquela Aham. época as atletas eram um pouco diferentes, Menos condicionada há também. 20 anos atrás, 21 Aham. anos atrás. E aí eu olhei ela e eu falei, poxa, e foi essa imagem que eu tive dela. Eu acho que é a imagem que as pessoas às vezes têm de mim. E eu olhei e falei, poxa, que mulher forte, disciplinada, como que Uhum. ela conseguiu chegar ali? Uhum. E aí eu treinava todos os dias me inspirando nela. Às vezes ela pode nem saber disso, mas ela foi uma Aham. referência para mim. E aí eu fui treinando, sempre assim, jamais imaginei que eu conseguiria competir no fisiculturismo da forma que eu competi, porque o físico que eu atingi foi algo que me realizou muito. Foi um trabalho muito bem feito, fiquei muito feliz. Mas eu tinha esse sonho, mas nunca imaginava que isso ia acontecer. Uhum. Mas eu, dia a dia ali, eu estava já batalhando por isso, inconsciente, não sabia. E Uhum. aí, quando eu tive a oportunidade de fazer isso se realizar, eu fui. Falei, não, é o meu sonho, eu vou. E eu realizei esse sonho, mas além desse, eu tenho muitos outros sonhos, né? Eu Uhum. acho que como todo mundo, eu estou, assim, trabalhando em prol de Da realizá-los. conquista, né? Isso. Ah, que lindo. Conta pra gente um pouquinho como que é inspirar outras mulheres. Hoje você é uma musa, a gente te acompanha, inspira em você. Em quem você inspirou quando começou? Tem uma musa da internet, alguém assim que você falou, gosto, vou seguir ou não? Olha, eu não tenho uma pessoa em específico, assim, que eu me inspirei, né? Eu tive essa pessoa que era uma pessoa que eu via todos os dias, ela não era uma musa da internet, nada, que foi lá no início, mas depois que eu comecei no fisiculturismo, eu não tive uma pessoa em específico. Eu sempre admirei todas as atletas do fisiculturismo, né? Mas a Uhum. gente sempre se inspira nas maiores, É. né? Sempre nas campeãs. Então, eu sempre assistia muito Olímpia, né? Eu Uhum. sempre me inspirava nas grandes. Elas foram a minha inspiração. Mas é até meio. Pode soar um pouco egocêntrico falar isso, mas assim, eu sempre. Elas me inspiravam, mas eu sempre olhava para mim também, sabe? Uhum. Olhava muito para mim, tipo, a pessoa que eu era, a criança que eu fui, a adolescente que eu fui e quem eu estava Uhum. me tornando assim no dia após dia. Então isso me trazia também uma certa inspiração, Uhum. sabe? Ver ali tudo que eu estava conquistando, não somente no fisiculturismo, mas no jiu-jitsu também, Uhum. né? No jiu-jitsu, hoje eu estou na faixa marrom, mas assim, foi um processo longo, né, de Uhum. anos para conseguir chegar nessa graduação. O Muay Thai também, eu conquistei minha faixa preta. Então, eu sempre, em cada ramo, ali em cada esporte, eu estava me inspirando em alguém. Uhum. E sempre, claro, em uma mulher. Uhum. Então, eu não consigo te citar um nome Uhum. específico, porque são muitas áreas, né? São, Uhum. são três esportes aí Sim. que são mais fortes na minha vida. E eu sempre estava ali analisando as pessoas grandes Uhum. de cada esporte. Uhum. Então, dentro do jiu-jitsu, eu olhava as mulheres que eram fortes nesse meio e me inspirava nelas. No Muay Thai, a mesma coisa, e no fisiculturismo, a mesma coisa. Uhum. Eh, Essa força que você demonstra, você teria uma frase ou uma dica para passar para as mulheres que estão buscando não só a mudança, no físico, mas uma mudança de posicionamento, uma mudança de vida, eh, algo que possa dar um start na pessoa de mudança mesmo? Eu não entendi, acho que ficou um pouco confuso para mim, eu perdi o começo da pergunta. Assim, o que que você Desculpa, Mari. diria para uma mulher que está passando por um processo de
ter que mudar e não consegue. Tá estagnada e precisa dessa força que você tem, desse equilíbrio de garra, de vontade de mudança. O que que você diria para essa pessoa? Sim. Primeira coisa, né, assim, a pessoa, ela está precisando mudar, né, então pode ser que seja uma necessidade que a vida empurrou para ela, né, tipo, Uhum, você precisa mudar ou o que te espera, o pró ali próximo o que te espera não é algo muito legal, então você precisa mudar. uhum, E às vezes essa pessoa não consegue mudar, né, normalmente é assim que acontece. Igual eu me vi em um momento que eu precisava mudar, porque eu já estava tendo problemas de saúde, né, e eu olhei e vi que eu estava passando ali de um limite, né, de peso, porque eu olhei uma amiga e falei: "Poxa, não tá normal isso", né, uhum, então eu tive uma consciência daquilo. Eu eu realmente fui uma pessoa consciente naquele momento, mesmo sendo muito nova. Tem uhum. pessoas que não têm consciência, de onde elas estão. Assim como eu não tinha consciência do peso que eu estava, eu não me Uhum. via gorda daquele jeito. Então tem muitas pessoas hoje que elas não têm consciência do lugar em que elas estão, o que elas estão, plantando na vida delas e o que elas vão colher, que muitas vezes não é legal, Sim. né. Então aí elas são empurradas para uma mudança. Normalmente é isso que acontece, a vida faz isso com a gente. Quando as coisas começam a dar errado, né, ou vem uma doença, ou vem problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas no trabalho, a vida vai, te mostrando ali que você precisa mudar. Uhum. E muitas vezes a gente não quer mudar. Por quê? Porque mudar dói, Dói. né? Você sai Uhum. ali de um. Querendo ou não, por mais que às vezes onde você tá doendo, mas é uma zona de conforto porque é uma dor que você já conhece. Aham. Você já lida com aquilo diariamente. E mudar é desconhecido. Uhum. Você vai ter uma mudança para um desconhecido, você não sabe o que Uhum. espera, então é uma dor A desconhecida. insegurança gera o medo, né? Isso, porque assim, por mais que você esteja num lugar onde aquilo te dói, aquilo não te faz bem, você tá vendo que aquilo tá te fazendo mal, mas você já conhece, você já tá aprendendo a lidar com aquele Uhum. tipo de dor. Quando você muda, você não sabe o que tá te esperando. Então, esse mudar é difícil. E às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue ter essa força de sair de onde a gente está e de Uhum. mudar. Eu acredito que primeiro a gente precisa. Quando a gente não consegue por si só, a gente tem que buscar ajuda. Uhum. Eu precisei muitas vezes buscar ajuda. Lá atrás, eu não busquei ajuda, porque dentro de mim eu queria aquilo. Uhum. Né? Eu arranquei força de onde não tinha, mesmo sendo muito nova, e tendo uma mente muito forte, mesmo sendo muito nova. Mas tem gente que não vai conseguir isso Sozinha, sozinha, né? então ela vai precisar buscar ajuda, Uma né? rede de apoio, Uma né? rede de apoio. E aí, normalmente, toda ajuda toda mudança que a gente precisa fazer, normalmente ela vem da nossa mente mesmo, e a gente precisa de pessoas ou profissionais que ajudem a gente a conseguir ter essa mudança, Uhum. conseguir iniciar, dar o primeiro passo. Normalmente, quem são essas pessoas? São as pessoas que conseguem trabalhar com o nosso psicológico, com a Uhum. nossa mente. Porque quando você consegue trabalhar sua mente, isso vai refletir no seu corpo, Uhum. né? E quando a gente fala de mudança, a gente não está falando só de estética, mudança física. Às vezes a pessoa ela precisa de uma mudança em várias outras áreas da vida Sim. dela, né? Sair de um relacionamento ruim, conseguir dar um start na carreira profissional, Uhum. e às vezes aquilo é muito trabalhoso. Então ela precisa identificar o que que tá me, o que tá me Prendendo, né? impedindo de ter esse primeiro passo para mudar. Uhum. Então, eu acredito que para a gente conseguir ter esse start, para essa pessoa conseguir sair de onde ela está e enfrentar essa mudança, é buscar pessoas que consigam realmente ajudar ela, fazer ela expandir a mente dela para ela conseguir enfrentar esse medo, o medo do desconhecido. Porque o medo, ele não vem para destruir a gente, né? E assim, junto com o medo, às vezes vai vir uma dor também.
que é a dor da mudança, Uhum. né? É assim, você vai É sofrer. mais cômodo ficar parado, sabendo que aquilo ali, eu posso suportar isso daqui, do que mudar e não saber se eu posso ou não, suportar, né. Isso. E assim, às vezes essa mudança, ela vai doer, né? E a dor, ela não vem para destruir a gente. Ela vem para fazer a gente se conhecer, né? Às vezes o sucesso, ele vai inflar o nosso ego, ele é Uhum. bom, né? Está passando ali por coisas boas, mas aí a dor, ela já vem para poder fazer a gente se conhecer, porque é na dor que a gente conhece os nossos maiores valores, nossa paciência, resiliência, nossa A gente coragem. se reconhece, né, se Isso. autoconhece. Você se conhece com a Numa dor. situação que você não sabe como você agiria, né. E Sim, aí naquela situação você vê se você é uma pessoa calma, se você é uma pessoa racional, uma pessoa explosiva, exatamente, né. exatamente. A dor, ela vai mostrar ela vai escancarar para você quem você é. É. Então, você vai ali conhecer valores que o sucesso não vai te trazer, porque no sucesso você está confortável. Sim. Então, ali, a dor, ela vai te mostrar paciência, coragem, resiliência, a capacidade de recomeçar muitas vezes. Então a gente precisa buscar essas formas para conseguir dar o primeiro passo. Ah, se eu preciso ir numa psicóloga, eu preciso fazer uma terapia, porque eu não Uhum. sei por onde começar. Eu preciso, então, eu não tenho como, por exemplo, eu quero uma mudança física, né? Eu preciso de ajuda. Uhum. Eu vou buscar um nutricionista, eu vou buscar um personal trainer, eu vou buscar alguém que consiga me ajudar. Uhum. Mas eu preciso, a primeira coisa é atitude, é Uhum. botar aquilo no plano concreto, Uhum. né? Não só ficar aqui assim na mente. Ai, todos os dias, eu vou fazer. Não, eu preciso, eu preciso. Tá, mas cadê o primeiro passo? O primeiro passo é buscar quem pode te ajudar. A mente forte vai ser uma consequência diária ali do que você está fazendo. Muita gente consegue sozinho, né, igual você fez. "Ah, vou Isso. começar na caminhada", né. Mas muita gente tem que reconhecer que sozinha não vai conseguir, então Não. precisa de uma amiga ali, "Ó, amiga, vamos comigo, me incentiva para ir na academia, não posso, vai comigo, tenho vergonha", porque muitas têm vergonha de treinar sozinha, então Sim, puxar alguém para ir junto, né, porque igual você disse, a rede de apoio para essas pessoas que não conseguem, ter esse start sozinha, vão precisar, ter alguém do lado, né. sim, Então é reconhecer o caminho que vai ser mais favorável para chegar no objetivo, né. sim. Isso aí. Você falou de ego, dessa questão. O que você acha das pessoas estarem mais ansiosas hoje em dia, de estar procurando atividade física por conta dessa situação de ansiedade, de estresse? Então, é legal isso daí você ter tocado nesse ponto, né? Hoje em dia a gente tem aí uma procura muito grande. Por exemplo, lá onde eu trabalho, eu dou aulas de Muay Thai, né? O Muay Thai hoje, ele não é só uma defesa pessoal, né? A pessoa ali, dentro das artes marciais, não só o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, existem várias outras aí, ela é uma forma de canalizar as emoções. Então, assim, eu recebo diariamente pessoas que às vezes chegam lá para mim porque o psiquiatra indicou, porque a pessoa tá ali com transtorno de ansiedade, a pessoa às vezes tem ali várias comorbidades que precisam ser amenizadas dentro dos transtornos que elas têm, né? São Uhum, pessoas, às vezes, neurodivergentes, TDAH, uhum, autista, né, principalmente, ou pessoas realmente que são neurotípicas, mas elas estão ali com ansiedade, uhum. com uma série de coisas que estão ali psicologicamente Causando. atrapalhando, né? Uhum, A ansiedade hoje é o mal do século. Tá sim. todo mundo ansioso. Porque a gente está num sistema que ele está empurrando a gente a sempre estar olhando para fora e não para dentro, né? Então a gente Uhum, olha ao nosso redor, todo mundo numa competitividade, sim. todo mundo tem que ser muito produtivo, Uhum, né? A gente abre as redes sociais ali, aí tá
todo mundo com uma vida perfeita, e aí você Sim. olha para a sua, você fala, gente, mas que é isso? Por Por que que a que a minha minha vida não tá vai pra assim? frente, E né? a vida de todo mundo tá maravilhosa, tá todo mundo Uhum. viajando e eu tô aqui ralando. Sim. E não é bem assim, Uhum. né? Ali nas redes sociais a gente vê os Uhum. cortes bonitos da A vida. gente mostra que é, o que quer, né? O que quer, Que é né? mais bonito, né? Isso. Então, assim, a gente, normalmente, o que as pessoas mais leigas não entendem é que, na maioria dos perfis hoje, né, o Instagram ele é uma ferramenta de trabalho. Uhum. Então, você vai ali nichar o seu público. Então, Sim. você vai mostrar exatamente aquilo que você sabe que o seu público vai gostar de ver, Aham. né? Então, assim, tem pessoas que não sabem diferenciar isso. Então, elas olham só aquilo ali. Elas não conseguem ter um pensamento crítico de analisar, observar e falar assim, poxa, mas não é bem assim, Uhum. né? E aí elas vão tomando aquilo para dentro e vão ficando cada vez mais ansiosas, porque elas estão correndo, estão produzindo, estão fazendo tudo que está ao seu alcance e a vida delas não está mudando. Mas não é que não está mudando, não é que está evoluindo, é que elas estão olhando para fora. Elas estão olhando ao redor, na vida dos outros, estão esquecendo que a trajetória delas é diferente, que Sim. elas estão sim evoluindo, que Cada um elas tem seu tempo, né? isso, cada um tem seu tempo. Então elas esquecem de olhar para dentro Uhum. delas e elas estão ficando cada vez mais ansiosas. Autocobrança de, por exemplo, fulano já conseguiu conquistar uma casa e eu com a mesma idade não Isso, consegui. exatamente, a A comparação, comparação, né? né? E isso deixa as pessoas ansiosas. Então, Uhum. assim, a maioria das pessoas hoje, não só por conta das redes sociais, né? Existem vários fatores, esse é um dos fatores que eu observo e que realmente é uma coisa comprovada, que está aí desencadeando pessoas cada vez mais ansiosas. Então, eu recebo isso lá nas aulas diariamente, né? E as artes marciais, elas combatem muito essa Uhum. questão da ansiedade, porque você consegue canalizar ali muito das suas emoções. Raiva, tristeza, eh, a ansiedade, né? Já aconteceu de receber, assim, pessoa com o corpo todo coberto de dermatite atópica, psoríase, e a Uhum. pessoa ali conseguir canalizar a sua emoção e ela nem perceber. Dali Uhum. 1, 2 meses, ela fala assim, gente, melhorou, sabe? E ela chegar em mim e falar assim, eu acho que foi a luta. E eu falo, Eu tenho realmente? certeza. Eu tenho certeza. Porque não é nenhum, nem dois, nem três, são várias pessoas que eu já recebi assim, Aham. né? E aí a ansiedade, ela, infelizmente, ela tá presente aí no nosso dia a dia, né? Por conta de diversos motivos, e a gente tem que cada vez tentar amenizar mais, não ficar presa aí no futuro, Uhum. porque o que tá acontecendo é isso também, né? As pessoas ficam ali presas no amanhã, no depois. Ai, meu Deus, eu tô fazendo isso aqui agora, mas eu tô pensando daqui 5 minutos, a minha cabeça já tá nos 5 minutos depois, no amanhã, no depois de amanhã, e Uhum. esquece do agora. Sim. Então, o presente, o próprio nome já diz, é um presente. Então, a gente tem que estar presente em tudo que a gente vai fazer. Se eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Esquece o restante, né? Forma essa bolha aqui entre a gente e vamos ser presentes. Depois a gente vê. E as pessoas não estão mais assim hoje, presentes. Elas estão num almoço em família. Elas não conseguem estar presentes ali. Elas estão presentes aqui na vida de 10 pessoas, primeiro no Instagram, pensando no trabalho de amanhã, no que tem Uhum. que produzir. E Às aquele vezes momento. compartilhando o momento, mas não compartilhando com quem tá junto ali, sentado à Isso, mesa, né? exatamente. Vão para uma viagem, estão preocupadas em registrar e postar. E Uhum. não preocupadas Viver. no que aquela experiência vai trazer para elas. Uhum. No que aquilo vai acrescentar de fato para a vida delas. Não que não tenha que postar, gente. Hoje em Imagina, dia, eu posto, é. eu posto tudo que eu consigo. Só que assim, tudo que eu consigo é o quê? É o meu trabalho, a questão dessas dicas fitness que eu dou, a minha dieta e tal, que é o meu nicho mesmo, né? A questão da psicanálise, da filosofia, que é algo que eu gosto de estudar, que eu estou estudando. Então, assim, tudo que eu acredito eu deixo isso muito forte ali no meu Instagram, mas não que eu vá viajar e eu não vou postar, não é isso que eu estou Hoje em falando. dia faz parte da sociedade, da época que a gente vive, postar, né? A gente só tem que saber filtrar. Preciso postar tudo? Eu preciso viver em prol da Isso. internet ou eu tenho que viver aqui e agora, como você disse, e postar o que
o que dá, assim, minimamente, né? Sim. É, ter esse cuidado, né? Porque tem coisa, a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente tem uma responsabilidade sobre as pessoas que estão nos vendo, Uhum, que a gente influencia pessoas. uhum. Então, assim, tem coisas que realmente você tem que ter o senso, né? Poxa, isso aqui, será que isso aqui vai ser legal realmente para quem está assistindo? No sentido de eu vou influenciar positivamente Sim. ou negativamente, Aham. né? Por mais que seja a minha rede, eu compartilho coisas que eu acredito, mas tem várias pessoas que compram tudo que eu Sim. falo aqui e posto. E aí? Uhum. Eu tenho uma responsabilidade Tem um grande. lado profissional, mas tem um lado pessoal também, né. Sim, Então essa totalmente. responsabilidade afetiva, é uma responsabilidade afetiva, Com né, certeza. que a pessoa tem que ter ao mostrar, né, a vida Sim, dela e o que realmente importa, porque eu posso estar assistindo, me influenciando, mas não conseguir chegar naquele objetivo, no que eu estou me inspirando também, né. sim. Então a pessoa tem que saber o que está representando. Sim, a gente tem que ter essa responsabilidade. Porque, assim, todas as pessoas que estão do outro lado nos assistindo, elas têm uma vida. Sim. Elas têm uma história. Uhum. Então, às vezes, cai naquela questão da comparação também. Então, se eu fico ali prometendo um milagre ou que a pessoa vai conseguir tal coisa ou tal resultado, né? Trazendo pro meu ramo, pro meu Uhum. nicho. Mas aquilo não é daquele jeito, porque por trás do que eu tô falando, existiram outras estratégias, Uhum. foi, né, uma outra história, porque cada um tem uma história, e a Uhum. pessoa não conseguir, ela vai ficar frustrada. Sim. Então, assim, ela vai falar assim, não, é eu que sou um lixo mesmo. Assim, desculpa, perdão da Uhum. palavra, mas ela fala assim, não, é eu que não consigo. Sim. Mas não é, né? Na verdade, é porque a ideia que eu vendi pra ela, de fato, não é daquela forma. Mas por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está acompanhando, né? Porque hoje em dia Isso, acontece muito da gente acompanhar blogueiras e tal, que vende uma coisa e faz outra, né? Então, por isso a gente tem exatamente. que saber em quem se inspirar, que Sim. aí a gente consegue chegar no objetivo, né? É, é engraçado, eu estava falando isso com uma amiga esses dias atrás. Eu falei, tem tanta gente que faz tanta coisa bacana, tanta Uhum. coisa legal no mundo. Tem até uma página que eu não lembro muito bem o nome, mas ela sempre publica lá conteúdos assim, coisas boas que ninguém está falando sobre isso, Uhum. coisas Ah, eu boas que estão acho que eu sei acontecendo qual no que é. mundo que ninguém está Aham. falando sobre isso. Que às vezes aparece lá uma cientista mulher que descobriu, fez uma grande Uhum. descoberta, coisas boas que realmente estão acontecendo, porque assim, o mundo tá difícil, as pessoas Sim. estão difíceis, mas tem muita gente bacana ainda, Uhum. tem muita coisa legal acontecendo ainda. E, e aí eu vejo que às vezes as pessoas, eu vejo não, né? Isso já é uma coisa que tá bem assim, explícita para todo mundo. A maioria das pessoas, elas só estão dando crédito mesmo, às vezes para essas pessoas que estão assim, não estão nem aí para você, elas não estão É. ali te colocando alguma coisa ali, uma ideia, Uhum. te vendendo uma ideia para te fazer bem. Ela tá te vendendo uma ideia por interesse próprio. Sim. E é como eu falei, as pessoas estão tão vivendo tão no automático, Uhum. estão tão sem senso crítico, que elas vão só colocando tudo para dentro. Não, Uhum. realmente, se fulano falou que é bom, eu vou, mas não param para Uhum. analisar, poxa, será mesmo? Uhum. Deixa eu ver se isso aqui é coerente, né, com o que essa pessoa está falando. Deixa eu fazer uma breve pesquisa aqui. Não, as pessoas estão preguiçosas, elas não querem estudar, elas não Que é querem conteúdo pensar rápido hoje em dia, né? isso. E aí elas vão comprando a ideia de qualquer blogueiro, qualquer Uhum. blogueira, que muitas vezes estão aí vendendo uma ideia totalmente destrutiva. E Uhum. essas pessoas compram, fazem isso. Quando eu falo comprar, é porque elas pegam aquela ideia e aplicam na vida delas, Aham. né? Às vezes até um produto mesmo. Sim. Mas não só falando de coisas materiais, né? De conselhos mesmo. E elas vão aplicando na vida delas e não veem que às vezes aquilo traz uma destruição dentro delas, para casa delas. Então, é assim, é muito diverso isso, né? A gente entrar nesse assunto que a gente vai ficar falando um tempão. Mas a gente tem uma responsabilidade. Tem uma Sim. responsabilidade enquanto posta, enquanto influencia, porque essas pessoas confiam. Elas confiam cegamente no que a gente fala. É Sim. muito engraçado. O dia que eu tive esse start do quanto eu tinha que ter responsabilidade sobre isso,
foi por 2 vezes isso aconteceu. Foi um dia que eu estava andando na rua e a moça pediu para tirar foto comigo e eu fiquei assim: "Oi? Como assim?" Porque eu falei: "Gente", aí ela tremendo: "Moça, eu te acompanho no Instagram. Nossa, você é de verdade." Eu achei tão engraçado e tão bonitinho ao mesmo tempo, Aham. mas assim, eu não tinha noção. Mas para você, ver o tamanho que você da tua importância através das redes sociais também, né. Sim, porque assim, hoje em dia tem pessoas muito inteligentes, que assim, estudam muito, procuram saber sobre autoconhecimento, têm autoconhecimento, inteligência emocional, elas estudam demais, mas existem pessoas muito simples Uhum, que elas ainda não têm isso, sabe? uhum. Então, tudo que você falar vai ser 100% verdade para elas. E aí, isso aconteceu uma vez na rua, outra vez foi na academia, e assim, elas realmente me perguntando, sabe, até coisas assim sobre, relacionamento mesmo, nossa, e começaram a desabafar ali comigo e assim, tendo uma confiança naquilo que eu estava falando, e eu falei assim: "Poxa, que bacana, né", mas por outro lado, nossa, que Que responsabilidade, hein. responsabilidade eu tenho, né. É, mas é isso. Mas isso a gente tem ao passar um treino, você no treino, na luta também, com o seu aluno, né. A gente, não pode passar qualquer coisa sem o conhecimento. O aluno ali confia em você, no seu trabalho, então, a gente tem que passar segurança, passar o que é o objetivo dele, mas também não mascarar, porque muita gente vai numa ideia. Vai cega naquela ideia ali, vai falar: "É isso, isso e aquilo", e a gente como profissional, a gente tem que falar: "Olha, o caminho não é só esse, não é só assim que acontece", né. Por exemplo, uma pessoa quer emagrecer, vê fulana falando na internet que é de tal jeito, compra aquela ideia, aí chega até a gente. E aí a gente tem que desmistificar a coisa para ela, né. Isso, realmente. É, mais uma vez, é a questão da gente colocar todo mundo numa caixinha e achar que todo mundo é igual e tem que fazer igual. Uhum, Eu vou levar isso para minha realidade, né? Você falou da musculação, realmente acontece muito isso, mas, por exemplo, lá no Muay Thai, eh, existem diversas. Cada pessoa é um universo, cada pessoa é uma história. Tem pessoa que é neurodivergente, tem pessoa que não é. Tem pessoa que às vezes está ali só para desestressar. Tem uhum, pessoa que está passando um momento péssimo e ela falou assim: "Poxa, viu um vídeo, falou: "Eu acho que isso aqui vai dar certo para mim. Eu vou fazer". Tem pessoa que quer competir. uhum. Cada pessoa está em busca de algo. E a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha e querer que todo mundo e impor um padrão e querer que todo mundo faça igual, chega a ser cruel, né? Chega a ser cruel. Todo mundo vai ter uma história, vai ter uma dificuldade, vai ter uma facilidade. Então, é a mesma coisa, vamos levar isso lá para o Muay Thai, para o Jiu-Jitsu, para as artes marciais. Você deu o exemplo da musculação. É exatamente isso que chega para a gente. As próprias pessoas que vêm pedir, elas têm um objetivo, elas têm um desejo. Mas às vezes elas querem aquilo da forma que foi com fulano, elas não querem, elas não entendem que para elas, às vezes, vai ser um pouco diferente, porque tem que ser Sim. adaptado à realidade dela, né. No Uhum. Muay Thai, por exemplo, tem pessoas que vão levar 3 meses para aprender a dar um chute. Tem pessoas que na primeira aula, já aconteceu na primeira aula da pessoa fazer um chute perfeito. E cada um ali está buscando um tipo de coisa. Então eu sempre procuro adaptar os meus treinos, por exemplo, eu sempre procuro ter essa conexão com cada aluno de perto, mesmo que seja uma aula coletiva, eu busco. Eles não vão perceber isso, mas eu faço isso já inconsciente. Eu tento adaptar para cada aluno de uma forma. Se eu sei que tem um aluno que ele é mais para competição, de uma forma que ele nem perceba, eu vou inserir isso ali para ele nas aulas. Uhum. E não é que Vai vai ser instigando não é ele. que vai ser diferente, mas Aham. a minha aproximação e a minha conexão com aquele aluno, ele é de uma forma, com o outro é de outra. Uhum. Por quê? Individualidade, né. Individualidade, mesmo que seja numa aula coletiva. Uhum. E com isso a gente consegue ali, criar conexão com todos os alunos, né, com as pessoas, e consegue fazer com que esse aluno, essa pessoa, né, essa pessoa,
iniciante de um aluno é uma pessoa. Você consegue fazer com que ele tenha constância no treino, com que ele realmente chegue onde ele quer. É o nosso papel como profissional, né, Isso, professores. profissional. O que falta hoje em dia? Conexão. Uhum. Eu olhar a pessoa, eu sou uma prestadora de serviço. Eu vou ensinar Muay Thai. Tá, mas eu vou ensinar só a técnica, só isso. Eu vou lá, passo a aula, eu tô lá só para isso? Não. Eu preciso ter algo mais, eu preciso me conectar, porque são pessoas. Não são só simples alunos que estão ali tentando aprender a O amor técnica. pelo que faz também influencia muito Influencia, nesse influencia. sentido, né? Total. Assim, eu gosto muito do que eu faço. Sempre gostei, né? Eu vivo isso. Como eu falei no início, não é uma escolha para mim acordar hoje e falar assim, eu não vou treinar, eu não vou me exercitar. Eu posso não estar treinando luta, mas eu vou para musculação. Eu não consigo treinar musculação, né? Igual eu tô lesionada. Eu tenho um lado bom, eu vou treinar o lado bom. Eu tô com um dedinho aqui só que eu consigo me exercitar. Eu vou me exercitar com um dedinho. Eu falo que só quem me para é Deus. Então, assim, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, porque me faz bem. E aí eu vou sempre incentivar as pessoas a fazer, porque eu sei o quanto é bom. Eu não tô falando só de músculo, só de força, eu tô falando de mentalidade. Porque quando você consegue ultrapassar as barreiras que tem em cada esporte, porque o esporte, eles fazem com você algo no sentido de. Como que eu vou explicar isso de uma forma mais sucinta? Ele faz você ser mais resistente, porque ele te dói. O esporte normalmente não é confortável. Ele te dói, é desconfortável. A arte marcial é chata, é chato, não é legal, mas é desconfortável. Dói, musculação, dói. Só que quando você passa essa barreira da dor, você consegue ter uma mente forte. Porque você fala, poxa, eu passei por isso. Então, quando você tiver uma dificuldade lá na frente, você vai olhar para aquilo e falar, nossa, mas eu aguentei aquilo ali. E não é nem que você vai parar e pensar, inconscientemente você vai conseguir superar aquela dificuldade. Porque quando você passa por essa dor física, você fortalece a sua mente. É uma mente, a mente e o corpo, elas conversam, elas fazem uma conversa muito bacana entre elas. Eu preciso de uma mente forte para eu conseguir, vamos supor, fazer um esporte, né? Igual eu precisei ter uma mente forte para eu iniciar, para eu dar o primeiro passo. Para competir depois, né? Isso. A mente, ela faz com que você fortaleça o seu corpo. Mas você também, fortalecendo o seu corpo, você fortalece a sua mente. É um com o outro conversando, eles conversam entre eles. Então, já entrei em 10 assuntos. Eu sou dessas, meu Deus do céu. Tem assim, eu tô aqui conversando com você e tô linkando mais 1000 assuntos. E aí eu vou falando e vou perdendo o fio da meada. Mas o esporte para você e, assim, para todos que fazem, é um processo de mudança que você está precisando passar, ele te deixa mais forte. Sem o esporte, talvez a gente não conseguiria mudar ou não conseguiria ter a mente tão equilibrada para suportar aquilo. É isso? Isso. É exatamente isso. Porque o esporte, ele nada mais porque o esporte ele te leva a esse caminho da dor, da resistência. Não assim, gente, que essa tortura toda, mas assim, realmente, quem pratica esporte, quem faz musculação, quem faz esporte no dia a dia sabe que não é fácil. E quando você passa por isso, você venceu uma dificuldade. Então, isso vai te deixando mais forte para o próximo nível. Você vai ficando ciente de que você aguenta mais coisas, né? Isso. Você vai se conhecendo, passando pelo processo, por saber aonde você vai chegar, né? Isso, que entra novamente naquilo que eu falei da dor, né? A dor, ela te traz o autoconhecimento, porque a dor, ela te mostra um eu seu que, sem passar por essa dor, você não ia descobrir. Quando você passa pela dor, você fala, poxa, olha, eu consegui passar por isso, então eu sou uma pessoa corajosa. Eu tenho força nessa parte aqui, ó. Eu sou uma pessoa
paciente, olha, eu tive paciência para passar por esse processo. Uhum. Então você começa a enxergar valores em você que sem passar por aquela dor você não ia enxergar. Uhum. Então por isso que o sair da zona de conforto, né, que é tão ruim, é necessário, Uhum. né? A vida não é um morango, né? Como dizem por aí. A vida não é um morango. E a gente precisa fazer, né? Enquanto adultos, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Uhum. E às vezes o caminho não é legal. Então a gente tem que enfrentar isso. Mesmo que doa, mesmo que a gente tenha medo do desconhecido. Só que do outro lado, quando você vence isso, tem muita coisa boa. Uhum. Tem esses valores Sim. que você conhece dentro de você. O autoconhecimento, ele vem, A disciplina, né? a disciplina. E eu acredito que quando você consegue isso, você consegue qualquer coisa. Quando você consegue se disciplinar, consegue passar por esses desafios, você vai conseguir chegar em Várias qualquer áreas lugar. da vida muda por conta do esporte, né? Você mais que ninguém pode falar pra gente, Sim, mas eu muda. acho que muda muito, né? As relações entre as pessoas, Totalmente. que nem a gente estava conversando antes de começar, o fato de fazer mais amizades, o esporte une muito. Tem a parte do ego que segrega, mas o esporte une pessoas, né? Sim, com certeza. É muito legal isso, porque existem pessoas que elas não conseguem socializar de jeito nenhum, Uhum, né? E às vezes é o jeito da pessoa, às vezes é uma pessoa neurodivergente, uhum, né, normalmente. Por que que eu bato tanto nessa tecla do neurodivergente? Porque hoje em dia muitas pessoas são neurodivergentes e muitas são e não têm diagnóstico. uhum, E essas pessoas, elas estão muito presentes nas uhum, academias. Porque elas já tentaram de tudo normalmente. Medicação, e assim, nada dá certo. Elas acham que elas são o problema. E às vezes uhum. elas vão parar lá no esporte, né? Dentro da academia, ou às vezes o próprio profissional da saúde ali, o psiquiatra, o psicólogo, Uhum. fala: você precisa fazer um Seguir esse esporte. caminho. Você precisa fazer um esporte de explosão para você canalizar, né? Se regular ali. Eu gosto de estudar muito essa área dos transtornos também. Então, essas pessoas normalmente não conseguem, às vezes, ter ali uma socialização no dia a dia. Então, quando ela vai frequentar uma aula coletiva, às vezes ela consegue, faz Uhum, bem para ela, né? uhum, Então, ela consegue, ali, nem que for com uma pessoa, ela consegue trocar uma ideia, ali uhum, ela vai se soltando. Então, é interessante. O esporte ele é bom para tudo, né? Hoje em dia, inteligência emocional, porque assim a inteligência emocional, né? Como que eu vou linkar isso? O que que é ser inteligente emocional? Inteligente emocional, você ter inteligência emocional não é você não sentir, é você não deixar que as suas emoções comandem a sua vida, que uhum, elas decidam por você o que você vai fazer. Então, o esporte também ele te ajuda a ser inteligente, emocionalmente falando, porque ele te ajuda a regular os seus impulsos. a intensidade das emoções, né? Isso, ele te ajuda a segurar ali quando você tem que segurar. Vou Uhum, trazer um exemplo das artes marciais. No momento que você está de sufoco ali, que tem uma pessoa te amassando, te dando ali sufoco, batendo em você, né? Ou no jiu-jitsu, está lá pontuando em cima de você e te dando um sufoco ali, passando carro em você. uhum, Você não pode ir pelo impulso, você tem que ter inteligência de saber o que você vai fazer ali no momento, porque senão aquela pessoa ela vai te finalizar, a luta vai acabar ali. Então, você precisa ter essa autorregulação. Não adianta você começar a explodir, eu tô com raiva porque ele tá me dando sufoco, ela tá me dando sufoco. Não. Você vai perder pelo simples fato de você estar colocando a raiva em primeiro lugar. Então é aí que entra a inteligência emocional no dia a dia. Você vai treinando tanto isso dentro do esporte, dentro do tatame, dentro da própria musculação, você vai treinando tanto você se regular, você segurar ali a sua emoção e fazer o que tem que ser feito, agir racionalmente, que no dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações, né, relacionamento com pai, mãe, parceiro, parceira, filho, você consegue ter inteligência emocional. uhum, Você não reage mais aos impulsos. Você comanda a situação, não são suas emoções.
você é mais racional. Sim. Então, até nisso o esporte entra, né? Assim, tudo a gente vai linkar várias coisas aí dentro do esporte. É, Mas, só para finalizar, você dá uma dica para perder o medo de realizar um sonho, por exemplo, uma menina que queira subir, competir no fisiculturismo, qual dica que você daria para perder o medo? Aí eu vou falar que seria para mim essa dica. que legal, você tem essa vontade, Mari? Aham. Ai, muito bacana. Eu que vou começar a te entrevistar. Mas é medo do quê, Mari? O que é assim, qual seria o seu medo? Vamos fugir um pouquinho da regra aqui do podcast. Ah, eu não sei, eu acho que eu tenho medo do palco em si. Meu medo é o palco, que é o principal, né? Porque treinar, alimentação, você faz tudo antes, né? Chegou no palco, é o teu momento, e é o momento principal, é onde você vai mostrar o trabalho feito, né? Então, Sim. acho que meu medo é o palco em si. Uhum. Mais uma vez a inteligência emocional entrando aí. O que é? Quando a gente tem medo, né? Eu tô aqui com medo, e se eu tenho inteligência emocional, eu vou fazer o quê? Eu vou ter coragem. Eu vou. Que é o que eu ia te falar. Só vai. Só vai. Só vai. Mas eu não consigo. Qual é o primeiro passo? Por exemplo, você já começou a fazer uma preparação? Pronto, você já deu o primeiro passo. Então você vai fazer ela até o final. As coisas vão acontecendo. Uhum. Já mirou no campeonato que você quer? De data, você É, diz? Não. não. Vai fazendo todo o processo, né? Conversando aí com o seu coach, tudo, achando a data. Depois disso, achou a data, vai atrás do seu biquíni. Todos esses vai atrás do seu biquíni, da sua sandália, dos seus acessórios, da sua maquiadora, deixa tudo preparado para esse dia. E com esses passos, você já está tendo inteligência emocional, que é fazendo o quê? Tendo coragem de fazer o que precisa ser feito. E esse medo, ele sempre vai existir. Você não vai conseguir tirar ele. Só vai O que na você, hora, né? o que você consegue fazer não é nem aniquilar ele, é assim, abafar ele com a sua coragem. Sim. A coragem de ir fazendo todos os dias o que tem que ser feito, sem olhar para trás, sem olhar para o medo. Ele é um fantasminha que tá aqui, ó, mas não tem porquê. Assim, lá no palco vai ser assim o dia que você mais tem que aproveitar, porque é o seu momento, é muito rápido. Então, assim, só vai, literalmente, só vai, faz tudo que tem que ser feito, aproveita, porque até essa parte da preparação, que vai ficar difícil depois, não vai ser fácil, você vai sentir saudade. Uhum. Então, para quem tem medo, não só para você, mas para quem tem medo de realizar um grande sonho, de ir atrás, procure identificar, né, de onde vem esse medo. Eu costumo fazer ter um raciocínio bem rápido, bem lógico, até para mim, porque às vezes as pessoas não enxergam isso em mim, mas eu sou uma pessoa que eu tenho medo de muitas coisas, de dar errado. O medo de dar errado, ele me assombra 24 horas por dia, das coisas que eu tô planejando, os meus projetos darem errado. Mas eu só vou. Eu só vou fazendo o que tem que ser feito. Muitas vezes, às vezes eu não vou, eu dou uma paradinha, porque às vezes eu preciso ali dar uma respirada, me conectar comigo de Olhar para dentro, novo, igual você disse, olhar né? para dentro, mas depois eu me conecto de novo com aquilo e eu falo, não, vamos, que a gente tem um projeto, né? Então, vamos em frente. A gente não pode deixar, o medo, ele é normal. A gente não tem que, como se diz, ter medo do medo. A gente só tem que ter coragem para que ele não nos paralise. Então, quando a gente sentir medo, a gente tem que entender qual que é a raiz desse medo. O raciocínio lógico que eu faço e se der errado? Né? Quais são as possibilidades? O meu medo é de dar errado. Tá, e se der errado? Qual é o caminho que eu tenho a seguir depois que der errado? Tá, eu tenho medo de dar errado, mas e se der certo? E se der certo, qual é o outro caminho? Quais são os caminhos que me esperam? Quais são as opções que eu tenho se der certo? São essas e essas e essas. Então, se der errado, são essas e essas e essas. Essas possibilidades que me esperam. Traçar um caminho, igual você disse para mim, E né? assim, se ficar difícil, até escreve mesmo. Porque às vezes, o medo que a gente tem, ele não tem uma raiz muito fundamentada, não tem muito fundamento aquele medo. A gente nem sabe do que a gente tem medo. Ah, e se eu ficar nervosa? Tá. E se você ficar nervosa, o que você vai fazer com isso?
eu vou tentar me acalmar. Então, assim, eu tenho medo lá na hora do palco, eu vou, né? Um exemplo aqui que você trouxe, seu, mas a gente tem medo de várias coisas. Então, faz esse exercício com você que Tentar tem medo de visualizar, algo. né? Tenta visualizar esse medo. Ai, é o medo de subir lá no palco e eu começar e fazer tudo errado, tá? Mas você vai lembrar que você ensaiou meses, Uhum. que você sabe. Então, você vai tentar se acalmar, respirar para você fazer o que você já aprendeu. E se der errado? E se eu não conseguir fazer do jeito que eu queria? Tá tudo bem. Tá tudo bem, você fez o seu melhor porque você tinha ali naquele momento e no próximo você vai tentar fazer melhor. E assim é na nossa vida. Eu, hoje em dia, eu tenho vários projetos que ainda não saíram do papel, mas o medo é uma coisa que é normal, tenho ainda medo de dar errado, mas às vezes eu fico pensando assim, qual é o plano B? Se deu errado, eu preciso ter um plano B. Mas e se der certo? Quais são Quais são as possibilidades que me esperam? E aí sempre eu vou tentando pensar que aquilo vai dar certo, nunca pensando que vai dar errado. Depois, se der errado, eu tenho o plano B lá, aí eu vou pensar. E se eu não tenho o plano B também, vamos esperar dar errado? E aí, se der errado, a gente vê o que A a gente gente faz com cria o isso? próximo Que é o plano. quê? Viver no presente. Uhum. Que é o que eu bati na tecla de Aham. falar. Viver no presente. E isso traz mais leveza, a gente fica menos Uhum. ansiosa. A gente curte mais aquele momento ali. Uhum. É isso. Obrigada, viu, Eu Gi? que agradeço. Adorei nosso papo. Muito Ai, que obrigada bom. pelas dicas também, viu? Adorei te conhecer. Quero te Igualmente, levar como Mari. amiga. Sim, Eu claro. A gente adorei vai as. ter outras oportunidades de Aham. estar juntas. Se a gente puder fazer um treino juntos, o Léo gravar a gente, eu vou adorar também. Sim, Você comandando, legal. mandando Claro, com ver. certeza. Vou adorar. Muito Eu também, obrigada, eu que viu? agradeço. E é isso, só agradecer aí a Sara, o Frango também. Verdade. Agradecer a Sara Lima, que te presenteou com o macaquinho. A Sara Lima Closet fica na rua São Paulo, número 205. Obrigada, Sara. E ao João Frango Frito, que também patrocinou o podcast de hoje. Melhor frango da cidade, entrega mais rápida da cidade também, viu? Muito obrigada.